Muito boa noite a todas e a todos. Eu sou Luciana Legge, sou diretora conselheira e tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando todos os diretores do CRF. Então, hoje nós vamos encerrar a campanha do Mês da Mulher do CRF-RS e, com ela, a nossa série de palestras voltadas para o público feminino. Percebemos ao longo desse período o quanto a presença das lideranças femininas nas empresas e também no setor público ainda precisa percorrer um extenso caminho para conquistar o seu lugar de direito. Em muitos casos, ainda sendo necessário comprovar competência para uma sociedade que duvida da capacidade da mulher todos os dias. Em nossas redes sociais, apontamos o levantamento realizado pelo IBGE sobre as estatísticas de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil e comprovamos aquilo que vivenciamos diariamente. Somos a minoria em cargos gerenciais, ocupamos menos cadeiras na Câmara dos Deputados, recebemos salário inferior ao gênero masculino, mesmo exercendo, em muitos casos, as mesmas funções. E também somos a minoria no mercado de trabalho. Precisamos mudar esses paradigmas e, para isso, é necessário compreender quais são os principais desafios que vamos enfrentar nesse sentido. Para falar sobre esse assunto, convidamos a farmacêutica Gabriele Guglielmi, graduada pela PUC-RS. Agradeço a todos pela presença nessa noite, e em especial a Gabriele por aceitar o nosso convite e compartilhar os seus conhecimentos conosco. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recados importantes, que eu sei que vocês já estão todos bem acostumados, mas não custa nada lembrar. Então, solicitamos aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação e, ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Eu não vou poder permanecer na sala hoje, porque a gente tem um outro compromisso de uma aula na URGS, tá? Mas vou assistir com certeza posteriormente, quando estiver disponível a palestra. Então, desejo a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Gabriele. Fica bem à vontade. Boa noite, Luciana, que prazer revê-la, tudo bem? Então, muito obrigada em nome da diretoria, da sua representação aqui, pelo convite. Mais um ano desafiada pelo nosso conselho em falar dessa temática, como tu mesmo trouxe, da pesquisa do IBGE, que é tão importante. Obrigada. Boa noite a todos, né? Então, sou Gabriele, sou farmacêutica, formada pela PUC. Minha história, ela se dá desses quase 12 anos já de formada, 10 anos em farmácia hospitalar, né? Então, eu trilhei o caminho de farmácia clínica em controle de infecção. Logo depois, fiz gestão de farmácia hospitalar, chegando à coordenação de suprimentos, onde recentemente, fazem 4 meses, eu saí da última instituição e atualmente estou atuando em startup com inovação e tecnologia na Indip e como cofundadora da Potions e voluntária da No Harm, então é um mundo de tecnologia. Recentemente, vou assumir, logo saberão, estarei assumindo uma posição também em outro hospital, em outra instituição, e em cargo de liderança, então vou continuar aí a saga de mulheres em cargos de liderança, e espero continuar contribuindo com vocês e nesse nosso meio. Vou compartilhar com todos aqui a minha tela. Peço que, quando aparecer, vocês confirmem, tá? Tudo certo?
Tua apresentação ainda não apareceu não, tá, Gabi? Tá, para mim já está aparecendo. Agora É, sim. Agora perfeito. apareceu. Inclusive, né, o desafio, como trouxe a Luciana, sobre o que a gente tem que trazer o quanto o nosso mundo feminino e nesses cargos de liderança, né, não esqueçam que farmacêutico, ele já sai da faculdade e ao assumir o seu CRF, ele é um líder por todas as questões legais, por todas as questões de orientação e educação farmacêutica e de todas as mais de 132 atribuições que o farmacêutico pode exercer, ele tem toda essa responsabilidade de ser liderança. E como bem disse a Luciana, né, vivemos ainda um mundo desigual, vivemos ainda um mundo em que os desafios para uma liderança feminina ele existem, e eu programei aqui para vocês uma contextualização desse mundo nesse breve momento de discussão. Quero deixar aí ao final, como já foi falado, para a gente trocar, trazer experiências. Fiquem à vontade para fazer perguntas e se ao longo dessa minha trajetória eu puder falar, trarei para vocês desses desafios e como a gente pode, né, mudar esse cenário, como transformar esse cenário das farmacêuticas e logo, consequentemente, nossos colegas farmacêuticos. Então, contextualizando, eu já coloco, adoro essa cena, repito até esse slide, porque ele é de um filme da Anne Hathaway, agora não me recordo o nome, porém me chama muito atenção essa mesa, e eu faço aqui uma provocação para os ouvintes e para quem vai estar assistindo a gravação depois, é o quanto você vê essa cena no seu dia a dia, o quanto nas organizações, nas instituições, nas redes em que vocês trabalham, essa é uma cena em que vocês assistem, em que vocês ouvem falar, ou que às vezes vocês praticam, estão lá exercendo essa cena. Deixa aí um tempinho para vocês pensarem, mas eu já posso responder ao olhar, assim como vocês estão visualizando também essa figura, nós vemos apenas 2 homens nessa mesa, sendo a maioria mulheres, sendo a Anne Hathaway, né, a protagonista do filme e de pé e liderança dessa, era uma startup de roupas femininas, se eu não me esqueci, mas ela era a líder, a CEO dessa grande empresa, e é um cenário que é muito raro ainda a gente ver, como já citado pela Luciana, de dados que nós vamos falar logo mais também, em que isso aqui seria o nosso mundo ideal, é onde a gente quer chegar. Né? Então, ainda a mudança de perspectiva para uma figura como essa, em que a maioria seriam homens, e não seria uma mulher como líder levantada, e sim um homem e algumas ou pouquíssimas mulheres no cenário de discussão de empresas de liderança. Então, aqui já fica a primeira provocação para a gente ter essa percepção no nosso dia a dia, né? Quem são os nossos liderados, quem são os nossos líderes, como que é a organização na empresa em qual eu trabalho, para a gente olhar esse cenário do qual ainda a gente tem prevalência do gênero masculino em cargos de liderança. E aí, a pesquisa do IBGE, citada pela Luciana, também trago aqui como fonte de discussão para o nosso dia, para esse fechamento do mês da mulher, junto ao CRF, e onde diz que as mulheres ocupam 37,4% dos cargos de liderança no Brasil, sendo ainda a maioria desses cargos, então 70%, né, em torno de 70%, ainda liderados ocupados por homens. Porém, ao olhar essa pesquisa, já fica claro, e nessa deixou muito claro, essa é a segunda pesquisa realizada pelo IBGE, denominada Estatística de Gênero e Indicadores Sociais das Mulheres. Ela é aberta, todos nós podemos acessar, coloquei o link aqui abaixo para vocês visualizarem, e ela demonstrou que da primeira pesquisa realizada para a segunda, nós tivemos redução de cargos de liderança feminina nas empresas pesquisadas. Então, nós tínhamos na primeira pesquisa 39,1%, então quase 40% dos cargos de liderança eram do gênero feminino,
E hoje, na segunda pesquisa, foram 37,4% constatado, demonstrando, assim, uma queda dessa liderança feminina nas empresas pesquisadas. Então, a importância que tem isso, né? A gente perdeu espaço, a pesquisa ela existe justamente para gerar discussão e para que as empresas olhem para esse cenário, e a gente vai falar um pouquinho mais. E além de não ter, além de ter redução de cargos de liderança feminina, nós sabemos e é constatado nessa pesquisa que as mulheres recebem 77,7% do rendimento dos homens. Então, há uma diferença de 30% ou mais, lembrando que pesquisas são médias, né? Geralmente ponderadas e não aritméticas. Então, que mostra que a gente pode ter aí discrepâncias muito grandes entre o salário masculino e o salário feminino. Então, a importância da gente olhar para esse cenário e contextualizar, né, essa temática. Só que, olha que bacana essa informação que saiu na Harvard Business Review, né, que foi um levantamento realizado por essa revista, é uma revista muito interessante da gente ler, e ela demonstrou que as mulheres são líderes melhores durante as crises. Então, é um estudo que foi feito pelo Jack Zenger e Joseph Folkman, né, onde eles denominaram esse estudo como as mulheres são melhores líderes durante a crise, a partir de métodos extraídos de um livro, o 360 Graus do Líder Extraordinário. Foram avaliados 454 homens e 366 mulheres nos meses de entre março e junho de 2020. E eles avaliaram satisfação e comprometimento dos funcionários que trabalhavam diretamente com esses líderes, sejam homens ou mulheres. E as mulheres, elas foram classificadas como mais positivas em 13 das 19 competências que a gente vai falar também hoje, né, gerais de liderança. Então, a mulher se sobressaiu em 13 do total de 19, e também ficou muito claro que o público feminino tem algumas habilidades, competências que fazem se sobressair, e por isso demonstram neste estudo que as mulheres são melhores líderes durante uma crise, principalmente essa crise que nós vivemos da pandemia, onde as chamadas soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, se a gente for traduzir, como colaboração, trabalho em equipe e motivação, se destacam no público feminino. E aí eu trago novamente, gosto muito desse censo realizado pelo Conselho Federal de Farmácia em 2015, saiu ali um dígito errado, mas eu corrijo depois para envio a vocês, do perfil do farmacêutico no Brasil, né? E é sabido, acredito que aqui temos recém-formados, pessoas que estão formadas mais que eu, que estão chegando no mercado de trabalho, que já trabalharam por muito tempo, e a gente percebe desde a academia que o gênero feminino prevalece desde a academia. Então, quando a gente vai olhar as características sociodemográficas desse levantamento, 67,5% dos farmacêuticos são constituídos por mulheres, né, dessa profissão, sendo que 32,5% são masculinos, e desses, de 29 a 38 anos corresponderam a 41,8% de farmacêuticos nessa faixa etária. Então, a importância que tem isso. Só que aí eu trago à esquerda de quem está visualizando a apresentação, na parte 2, já nesse censo a gente consegue ver que há a associação do gênero com salário. E em boa parte das faixas salariais, onde a associação entre gênero masculino e feminino e a faixa salarial, até R$2.000, de 2001 a R$3.000, de 3.001 a R$4.000, até R$3.000, a mulher, né, as farmacêuticas femininas, elas ganham mais. No eixo de R$3.000 para cima,
o homem ganha mais, principalmente na faixa salarial acima de R$ 5.000. Então, assim como a pesquisa do IBGE, dentro da nossa categoria, apesar de sermos 67% do público de profissionais farmacêuticas, a gente ainda ganha menos e a gente tem essa divergência, né, essa disparidade de ressarcimento financeiro nas empresas. Então, a importância da gente olhar para isso e o que fazer e como discutir já é uma forma, estarmos falando disso aqui, do conselho prover esse conhecimento para vocês e abastecer os farmacêuticos, né, com essa narrativa. Então, os desafios, a partir de um mundo como esse, quais são os desafios para uma liderança feminina, né? E vale lembrar, eu acho que fiquem à vontade para me questionar, porque alguns desses desafios eu vivi e vivo, né, na trajetória profissional, e a gente pode fazer essa troca ao final da nossa conversa. Então, quando eu exponho para vocês na tela aqui, nós sabemos que uma das principais tabus, às vezes, e eu gosto muito da rede social LinkedIn, eu acho que quem ainda não utiliza muito, busque usar, tem muitos artigos, discussão, a própria Harvard Business Review, que eu citei para vocês aqui, publica muitos artigos interessantes, referenciados à liderança, e seguido, principalmente nesse mês de março, em que nós vivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, se fala muito de uns principais tabus que as empresas ainda discutem, onde mulheres não são contratadas porque estão na idade para serem mães, né, na idade onde elas podem vir a gerar uma criança, assim como tem empresas que hoje já citam que contrataram mulheres gestantes com confirmação, até mesmo às vezes a gente já visualiza a barriga da mãe. Então, a gente consegue ver que assim como tem empresas que vêm quebrando barreiras, muitas dessas empresas são empresas que não da área da saúde, são empresas de tecnologia, empresas que ampliaram o mindset, que saíram para o mindset de crescimento e que vêm buscando pilares de diversidade, de igualdade de gêneros. Então, a importância que tem empresas como essas para virem e demonstrarem essa força e essa mudança na prática em suas empresas para que outras possam seguir de exemplo e modificar e atuar para buscar a igualdade, seja em cargos e também de salário e tantos outros que a gente pode falar aqui. A mulher, ela, em alguns países, quando a gente vai falar de cultura, ela não pode decidir, assim como quando ela vai ser gestante, ela vai ser mãe, ela não decide o seu marido, né? A família determina isso por ela, aquela cultura determina isso por ela. A Malala, né, tem um documentário no Netflix que é super importante, que ela traz isso, que a educação muda o mundo, e a importância que tem essa pessoa, né, que é a Malala, a figura que ela representa e o que ela já passou no atentado em que ela sofreu por defender que as crianças e mulheres têm que estar na escola para serem educadas e para prover uma ampliação e mudança de mundo. Então, ela diz, né, que uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo, e no seu livro, que é fantástico. Na remuneração, como dado demonstrado pelo IBGE, né, em que é um grande desafio, a gente vive isso, né, de saber que em cargos de coordenação, não necessariamente coordenação na nossa área farmacêutica, mas em que equipara o nível de exigência e de perfil de função, há diferença em que um homem ganha e uma mulher ganha. Dirigir, né, é um tabu, a gente muito se escuta de piadas e brincadeiras inadequadas, nem deveríamos chamar assim, né, de pejorativas, às vezes, em relação à mulher no volante. A mulher buscar o empreendedorismo, ela ser uma CEO, ela ser uma criadora de uma empresa, então a importância que tem isso, né? Gosto muito de seguir a Cristina Junqueira, que está no seu segundo filho já dentro daquela empresa que era uma startup e hoje é uma gigante, como a Nubank, né? E abaixo, para contrapor aquela figura de provocação do início, o que é mais comum, né? É olhar, e é o que é comum ainda nas corporações no Brasil ou fora do país,
que é muito mais líderes homens, onde a mulher não está em destaque, né? Ela mal aparece nessa foto abaixo, e a gente vive esses desafios no dia a dia e como modificar isso, sabendo que até estudos demonstraram que a mulher, em momentos de crise, ela lidera melhor, ela provê melhorias com as suas competências. Então, fica aqui, né, os desafios e o que a gente pode modificar para isso. Esse contexto, né, esse sistema de depreciação, né, do gênero feminino, das mulheres no ambiente, não necessariamente só corporativo, mas estamos aqui falando de ambiente profissional, eles geram inúmeras emoções e comportamentos negativos para essa mulher. E eu cito aqui três que, né, ao descrever para vocês esses dados e esses desafios dentro do nosso mundo real, isso acontece dia a dia, né? Que é o medo. Muitas vezes essas profissionais elas têm medo de discutir com seu líder, elas têm medo de trazer uma nova ideia, de trazer um processo novo, de trazer um problema, né? Porque pelo medo de julgamento, pelo medo de ser mais depreciada, por saber que ela está em inferioridade por alguns aspectos naquele ambiente de trabalho. Isso traz sentimento de desvalorização, de não competência para estar fazendo o que faz, de não acreditar em si mesmo, gerando várias emoções negativas, como aqui citadas, como a ansiedade, onde a gente pode ter mulheres que precisam buscar atendimento de terapia de saúde mental, né, para buscar essa melhoria, pois esse mundo profissional e esses desafios apresentados fazem com que essa mulher não consiga se colocar dentro da sua verdade e responder dentro das competências a que ela já tem, né? Então aqui eu trago três dos grandes desafios que são mais citados nesses estudos, nesses artigos que falam sobre isso. E aí eu gosto muito existe até um livro, né, sobre isso, Síndrome do Impostor, e vários artigos citam, principalmente nessas trilhas de desenvolvimento de liderança. E eu trago para vocês aqui sobre isso, porque essa é uma das síndromes que mais aparecem para verificar dentro de saúde mental e dentro do gênero feminino o que acontece, né? E por que ela se torna um obstáculo na carreira. Então, ela é uma autopercepção do profissional, e isso acontece muito nas mulheres, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é merecedora, ela não é competente das situações positivas em que ela vivencia. Então, o que é isso? Às vezes a mulher ela é elogiada, ela é promovida, ela é bonificada por algo no seu trabalho, conforme a meritocracia daquele ambiente de profissional, e ela acha que aquilo ela não é merecedora. Ela acha que aquilo não corresponde ao que ela merece. Então ela se auto-sabota, né? E isso é muito mais comum em mulheres, porque a mulher ela tem uma auto-cobrança, ela busca muito perfeccionismo, justamente por um ambiente profissional que não a valida. Ela vê como uma trajetória de reconhecimento buscar ganhos, mas quando ela vai receber por isso, seja financeiro, bonificação, folga ou qualquer descrição conforme a empresa for fazer por merecimento, ela acredita que isso não é, que ela não é merecedora. Então, aqui é citado que três celebridades, personalidades, como a Michelle Obama, a Meryl Streep e a Sheryl Sandberg, que é do Facebook, elas já declararam que elas não se sentem suficientes, que elas não se sentem competentes no lugar que elas estão. E nós citamos aqui três grandes mulheres, personalidades internacionais conhecidas. E por quê? Porque elas foram trabalhando e foi construída essa autopercepção e essa autossabotagem ao longo da vida das mulheres. Começa, às vezes, lá na infância. E a gente fala de uma cultura numa cultura onde há o machismo ainda, e não olhem o machismo só pela violência. Às vezes, numa conversa de família, em determinações de atividades
entre um pai e uma mãe, entre um filho homem e uma filha mulher, já se determina que a mulher faz isso, que a mulher não faz aquilo, porque o homem é mais forte, a mulher é mais fraca, e isso vai tomando uma proporção mental e de comportamento que atinge, principalmente na vida adulta, quando começa, no adulto jovem, ao trabalho, isso é mais expressivo nas mulheres. E tem a ver com uma excessiva autocobrança, como a gente já comentou, e dela não se mostrar tão competente com o homem. Sempre um homem é mais competente que ela. E quando a gente olha para o mundo como ele é, onde o homem se sobressai mais que a mulher, meio que confirma essa síndrome de impostor para as mulheres, tá? Então elas vão se sentindo incapazes das suas próprias conquistas, elas têm um sentimento de que se enganam a si próprias e não conseguem merecer isso tudo. E aí eu vou comentar, não tem problema nenhum comentar, várias vezes eu passei por isso, assim, às vezes eu tive promoções ao longo da minha última experiência hospitalar, e eu teve uma das promoções que eu disse, da onde eu não fiz nada. Esse foi o meu primeiro pensamento, eu não fiz nada. E recentemente eu fui promovida dentro dessa startup que eu trabalho, e essa vaga que eu vou assumir. Quando elas chegaram meio juntas, eu disse, gente, não pode, eu não era para mim isso. Por que não era para mim? Por que eu fiz esses questionamentos? E eu trago tranquilamente aqui para vocês, porque eu levo isso para minha terapia, eu conversei com os meus pais sobre isso. Por que a gente se questiona? Por que eu não sou merecedora? Por que eu trabalhei esse monte ao longo de quase 12 anos como farmacêutica? Ao longo da minha trajetória de faculdade, eu fiz estágio desde o segundo semestre, busquei estudar, busco estudar, estou em constante melhoria. Por que eu não sou merecedora disso? Eu me questionei, eu passei por... e eventualmente, eu dou uma pincelada na síndrome da impostora. Então, se perguntem, às vezes, quando isso acontece com vocês, mulheres? Em que ambiente vocês estão? Né? Então, é um ambiente que predomina o masculino. Na minha área hospitalar, apesar de a gente ter a carreira farmacêutica, a carreira de enfermagem, que é um dos maiores corpos de trabalho dentro de um hospital, ser feminino, as lideranças ainda são muito masculinas. Então, a gente vai se questionando ao longo disso. E tantas outras corporações que a gente pode citar. Né? E eles até aqui citam que não é uma exclusividade feminina, que o homem ele também tem, mas o homem às vezes ele esconde tão bem isso que só é possível visualizar quando ele vai para um trabalho psiquiátrico ou psicológico por alguma necessidade, mas no dia a dia isso não é possível. A mulher, por também buscar mais a autopercepção e o autoconhecimento, ela consegue identificar isso muito mais. E aí, como já citado na revista da Harvard, da pesquisa da Harvard Business Review, que mostrou que mulheres na crise lideram melhor, por que elas lideram melhor? E foi citado as soft skills. Então, todos nós temos competências comportamentais, todos nós podemos ter competências de empatia, de motivação, de trabalho em equipe, só que elas estão categorizadas e às vezes umas estão melhores, outras estão com necessidade de melhora. Mas essas skills, principalmente no que a gente chama de inteligência interrelacional, inteligência relacional, onde é como que nós agimos mentalmente e dentro do nosso comportamento no nosso dia a dia, com as relações no nosso ambiente de trabalho com quem a gente convive, até mesmo na família. Então, a importância que essas skills, que as softs, as comportamentais, quando elas estão com uma boa categoria, quando elas estão bem performadas, é que a nossa inteligência relacional é melhor e a nossa liderança, ela é praticada melhor. Então, a gente vai citar aqui quais são as principais competências, né, citadas nesses dois estudos, como eu comentei para vocês anteriormente. E eu vou começar da minha direita para a esquerda, justamente para falar algo que às vezes é questionado em ambiente de trabalho e também citado nesses artigos.
que a mulher, às vezes, ela não é orientada para resultados. E o que é ser orientada para resultados? É lá no foco, na meta. Como ela tem uma inteligência relacional, ela tem tendência a ser mais empática, ela conversa mais, ela faz mais reuniões one-on-one, que é líder e liderado, ela está mais próximo do público que ela lidera, o que ela trabalha em conjunto do que o homem, muitas vezes ela é lida como se ela não fosse orientada para metas financeiras, para metas operacionais e estratégicas. Mas sim, a mulher tem foco, a mulher ela consegue organizar as suas atividades e ela tem essa competência muito bem trabalhada e que a coloca, sim, em cargos de liderança, porque geralmente o líder, ele, assim como lidera pessoas e processos, ele é responsável por metas. A empatia, como eu já citei, a mulher, por ter toda a questão, isso é citado nos estudos na reportagem da HBR, é que a mulher tem toda essa tendência de ter mais empatia, de ter o acolhimento, de ter o cuidado, justamente pela história da mulher maternal, do quanto essa cultura da mãe, mesmo não necessariamente a mulher sendo mãe, ela não precisa ser mãe para ter essas competências bem trabalhadas. Logo, quando ela acolhe melhor, quando ela tem uma empatia, ela cuida do outro, ela compreende o outro, ela colabora melhor. Então, a mulher, ela, principalmente em culturas de inovação e de startup, elas vêm crescendo muito porque elas têm elas conseguem permear a hierarquia das empresas, todo o organograma, elas vão desde o chefe maior até a operação com tranquilidade e com respeito, né? Porque elas não têm austeridade, às vezes, elas conseguem ter isso, como a gente já falou, do afago, do fraterno, né? Que a mulher tem muito relacionado à cultura da maternidade, mas também do como ela trabalha essas competências já citadas. Ela tem mais flexibilidade, ela é mais adaptável, e aqui a gente, quando fala, essa é uma das competências que mais apareceu com a pandemia, que foi a adaptabilidade, porque nós fomos empurrados a mudarmos a nossa forma de estudar, a mudarmos a nossa forma de fazer reuniões, a mudarmos a nossa forma de liderarmos as equipes, porque agora tudo é online, agora tudo está carregado e intermediado por algo digital, e muitos de nós não sabíamos usar muitas das ferramentas que hoje estamos utilizando. Então, a importância que teve, e a mulher, ela se adaptou melhor a esse meio, a esse novo mundo, como dizem, ela é mais resiliente, e logo a sua inteligência emocional, né, o desenvolvimento de todo o complexo de emoções da saúde, né, da mente da mulher, ela tem como isso mais forte. Não é que ela não tenha as outras competências, mas essas são competências mais citadas em que a mulher se sobressai, em que a mulher consegue ter destaque para liderar até mesmo nas crises, como o estudo citou. Tá? E aí, tudo isso, um mundo desafiador, um ambiente desafiador, dados que mostram, né, que evidenciam o quanto esse mundo é desafiador. Existe também publicações como essas, como é bem recente, né, do time de saúde, onde ele publicou 11 histórias, leiam, eu destaquei uma para a gente falar, né, onde eles mostraram que as mulheres se destacaram na ciência. E olha a importância que às vezes tem a gente olhar para o caso como o da Esther Sabino, né, que após 48 horas de confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em São Paulo, ela que liderava uma equipe que é médica, imunologista da USP, né, da Universidade de São Paulo, e junto a outros pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, que é super famoso, né, em publicações e na ciência, publicaram o genoma completo dos vírus que foram identificados nos pacientes. Então, quando a gente estava já começando a falar em Covid no Brasil e na cidade de São Paulo, ela já tinha toda a genotipagem, né, do vírus da Covid-19. Então, a importância que tem uma mulher liderar algo num momento pandêmico, como a gente viveu e vive, né, apesar da flexibilização que a gente está vivendo, a gente sabe que ainda a Organização Mundial de Saúde está mantendo a classificação de pandemia, essa mulher se destaca e ela tem
ela teve o seu trabalho tal foi reconhecido que foi concedido a ela uma honraria à instituição e uma medalha, pois isso, né, mudou a história e fez entender, e a gente sabe o quanto esse estudo foi importante para a formatação e a publicação das vacinas e o uso, como todos nós aqui já estamos vacinados, né? Então, olha que legal saber que uma mulher se destaca num momento de crise mundial de saúde, né? De crise de saúde, e com uma história que vai ficar escrita nos livros e a gente vai falar, os nossos filhos e netos e todas as gerações vão falar, porque a pandemia, né, rasgou a história para a gente contar sobre isso por muitos e muitos anos. Outra questão que eu trago aqui para motivar e para mostrar que o cenário de liderança feminino pode se destacar é que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela tem os princípios de empoderamento das mulheres, existe toda uma cartilha, todo um manual que fala sobre isso, justamente para gerar um impacto e para motivar os países a discutirem isso. Então, existem classificações de países que categorizam, que respeitam e que seguem os princípios para o feminino, para as mulheres, e há também os países que não cuidam das mulheres. Existem classificações, né? No site da ONU a gente pode buscar isso. E eles estabeleceram 7 princípios onde nós devemos estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. Por quê? Porque se a gente for falar de estratégia, for falar de empresas, as empresas devem discutir isso. As empresas devem saber quanto tem de lideranças femininas e masculinas e como elas vão equalizar isso, né? Não é só abilidade, é também equalizar, a equidade, como colocar isso em patamares justos para criar uma cultura justa e até mesmo segura para as mulheres. Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminatórios, garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e as trabalhadoras, promover a educação e a formação e desenvolvimento profissional dessas mulheres, implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas de cadeia de suprimentos e marketing que empoderam mulheres, promover a igualdade através da iniciativa e defesa comunitária, mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Então, como eu comentei lá no início para vocês, né, o LinkedIn, principalmente nesse mês da comemoração do Dia Internacional da Mulher, muitas empresas mostraram o quanto eles levaram para a estratégia. Então, eles levaram para o seu plano de médio a longo prazo de mudança a equalização, a igualdade de salários, a publicação de dados, como até mesmo a publicação do genoma da Covid-19, é um exemplo, mas a publicação dos resultados positivos das mulheres na empresa, porque quando eles trazem isso, o Instituto das Lojas Renner tem um Instituto de Empoderamento Feminino e ele se baseou nesses princípios de empoderamento da ONU e tem publicado isso na sua página, do quanto as mulheres femininas vêm alavancando os negócios, vêm demonstrando mais inovação, vêm fazendo o negócio crescer pelas suas competências, pelo seu mérito, não só técnico, mas por como ela permeia essa organização. Então, isso aqui, às vezes, pode ser tido como para inglês ver, mas se a gente buscar ler artigos que falam sobre isso, e nesse mês que publicam muito algumas empresas, né, grandes empresas principalmente, já vêm modificando e já estão modificando esse cenário para a liderança feminina. E isso nos motiva, porque se eles estão publicando sobre isso, outras empresas também vão buscar se espelhar nesse novo mundo, né, e buscar fazer o melhor para que essas lideranças femininas que às vezes estão ali na operação se destaquem e sejam colocadas em cargos para o seu mérito. E aí, a partir de toda essa narrativa que a gente está discutindo aqui, vocês podem estar se perguntando como fazer isso, né? Por que citar o contexto do mundo? Por que entender que ainda há uma desigualdade? Mas como também olhar para essas mulheres fortes, para essas mulheres que se destacaram, que vêm demonstrando seus resultados, como já citado aqui,
atrelado a campanhas e organizações como a própria ONU, como que eu vou demonstrar o meu valor? Eu sou mulher, eu tenho competências técnicas, eu estudo, eu me dedico. Como que eu demonstro também o meu valor? Como eu discuto isso no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho? E a primeira coisa é o autoconhecimento, né? A primeira perspectiva que a gente tem que discutir. Vocês têm que se conhecerem, vocês têm que saber qual é o grau em que vocês estão nas suas forças e fraquezas, vocês são bons no quê? Vocês têm oportunidade de melhoria do quê? Daquelas soft skills. Eu não sou muito resiliente, eu não sou muito acolhedor, ou eu sou muito voltado para orientação de resultados. Algumas empresas fazem diagnóstico de perfil, né, comportamental, isso é super importante. Aproveitem esse momento para identificar as oportunidades de melhoria e para saber onde vocês são boas, né? Fazer um planejamento estratégico de vida. Então, assim, dentro da minha história profissional, eu gosto muito de estar na gestão, eu gosto muito de estar entre as pessoas, né? De permear negócios, de permear camadas diferentes de profissionais, porque isso me traz um grande conhecimento, uma visão de mundo diferente. E está na minha estratégia fazer isso porque eu percebi ao longo desses anos que isso transforma o cenário, transforma o cenário para nós farmacêuticas, transforma o cenário daquele local em que eu trabalho. Então, isso para mim faz parte da minha estratégia de vida. Eu tenho como propósito transformar as pessoas ao meu redor para que o farmacêutico seja mais valorizado. Está escrito no meu plano de ação de vida, né? Não estou falando aqui coisa de coach, mas para mim isso realmente eu faço e faz muita diferença. E quando eu levo isso para o meu dia a dia, para o meu trabalho, principalmente nos dias em que eu sou desafiada pelo ambiente, ou quando eu até me boicoto, como no caso da síndrome da impostora, aquilo me fortalece. Então, coloquem isso para vocês, né, mulheres, como que vocês querem se destacar a partir do conhecimento de vocês, a partir da estratégia de vida onde vocês querem atuar, porque profissional pessoal está atrelado, não tem como separar, nós somos únicos. Então, isso tem que casar entre o que eu quero para minha vida pessoal e o que eu quero para minha vida profissional, né? Utilizar as pesquisas de clima, vocês que são líderes, né, ou que participam disso nas corporações, utilizar as pesquisas de climas, entender dentro se tem metas com foco de discussão da liderança feminina, se olham para isso, trazer para o debate, às vezes pode começar no núcleo que vocês trabalham. Conversem com o time de vocês sobre isso. Lembra que eu comentei sobre as reuniões one-on-one? Olhem para o time de vocês, olhem para as lideradas de vocês e perguntem no dia a dia como é que elas se sentem quando tem que defender um novo processo, quando tem que expor um problema, uma falha. Como que é isso? Entendam o outro, empatia, e coloquem aquilo que vier nessa conversa como uma oportunidade para melhorar e para olhar e para estar mais perto e acolhendo essas lideradas. E identifique, né, lideranças femininas de influências, porque a influência é aquela em que tu transforma o teu arredor, porque a pessoa se espelha em ti, tu se espelha naquela pessoa, porque vocês identificam pontos positivos, e às vezes aquilo que ela faz, você adquire, você pelo momento de estar ali, pelo ambiente, aquilo fortalece o ambiente e vocês veem que estão trabalhando as competências de uma forma em que o entorno e o local de trabalho de vocês melhora. Então, aqui é uma forma, tem que praticar, tem que buscar o autoconhecimento, tem que dar uma lida, buscar esses artigos para entender, mas no dia a dia de vocês, se vocês fizerem uma reflexão, vocês já fazem isso, às vezes deixam passar despercebido porque o dia a dia é corrido, mas isso tem muita importância para vocês identificarem como é que é o comportamento de vocês como liderança feminina e como vocês gostariam de ser e como o ambiente em que vocês trabalham, né, em que vocês atuam, ele está e o que vocês podem fazer para transformar. Eu gosto muito desse livro, eu vou citar ele quantas vezes eu puder citar. Ela não é mais casada com Bill Gates, mas ela ainda usa o sobrenome dele, que é a Melinda Gates. Eu adorei olhar o código do Bill Gates, que fala sobre ele, mas traz muito a história dela, uma mulher forte, uma competência técnica em ciência de dados absurda, que era uma liderança na Microsoft, e que acabou se conhecendo, se apaixonando e criando uma família junto com Bill Gates.
e hoje os dois são presidentes da Fundação Melinda Gates e Bill Gates, onde eles provêem melhorias para a saúde populacional. Então, nesse livro é muito bacana, porque ela cita a história de mulheres que são depreciadas, principalmente na África, não recebem anticoncepcional, não recebem vacina, não recebem várias questões, e eles passam a trabalhar para que essas mulheres recebam isso. Eles vão para tribos nunca antes encontradas por cientistas e por seres humanos. Foi tido contato, mas para trabalhos como eles estavam fazendo, o governo ainda não tinha atuado, então essa fundação conseguiu chegar lá. Ela consegue entender que a mulher não tem educação nenhuma, numa cultura em que prevalece a determinação masculina, e ela cita isso ao longo do livro, que virou uma frase que é destacada nas redes sobre isso, que é: uma mulher com voz é, por definição, uma mulher forte. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer essa temática, como o Conselho está provendo aqui, para que quanto mais a gente fale, mais a gente instigue a análise, a autopercepção, a análise do ambiente, para que a gente defina onde a gente quer mudar e passe a modificar esse ambiente. Para que sim, a gente entre num ambiente de igualdade, num ambiente em que os salários são iguais, em que a voz é igual, em que a determinação é igual, né? E quando eu digo igual, não é para ser igual ao homem, mas é para que isso seja tratado por igual, onde essas empresas tiverem lideranças femininas e masculinas. Então, O Momento de Voar é o livro da Melinda, é incrível, conta toda a história dela de maternidade, de como ela desbravou a academia e estudou, e depois como eles criaram a fundação, e é bem, bem, bem legal, e o LinkedIn dela e o Instagram dela também é bem bacana. E aqui eu trago, é um artigo publicado pelos Hábitos que Mudam, junto com a Escola Conquer, nessa semana ali que eles comemoraram o Dia Internacional da Mulher, e eu citei apenas o 7º passo. Eles citam 7 passos de como você deve melhorar para não ter a síndrome da impostora. A síndrome da impostora é um artigo deles, e o 7º passo é: construa a profissional que você quer ser. Lembra que eu falei o planejamento estratégico da vida? Definam o que vocês querem ser. Definam como vocês querem se representar naquele ambiente, como vocês querem atuar. Porque o profissional que quer ser no futuro, ele vai ter que se desenvolver agora, nesse momento em que a gente está discutindo, em que vocês estão fazendo reflexões, em que vocês vão estar se percebendo nesse ambiente, e se identificarem oportunidades de melhoria, mudem. A gente tem que mudar. A gente é adaptável, a gente passou por uma pandemia, principalmente na nossa área da saúde, onde a gente foi muito instigado por desafios e dificuldades mesmo, né? E a gente buscou crescer, e a gente está melhor, e a gente está discutindo sobre essa temática que é super importante. E um outro livro que pode motivar e buscar vocês a se transformarem, eu gosto muito de leitura, de citar artigos e publicações e páginas para vocês seguirem, porque vocês vão estar buscando conhecimento, vocês vão estar ampliando visão, e vocês vão estar fazendo essa reflexão para entenderem o comportamento de vocês e passarem a identificar o que é para melhorar e o que vocês têm de muito bom, né? Porque a gente tem muita coisa boa e a gente pode usufruir disso no nosso ambiente. E A Coragem para Liderar é muito bom, porque fala sobre trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Brené Brown é perfeita, mesmo ela sendo, como ela mesma diz, somos imperfeitos. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro fantástico. Ela não chega a citar a síndrome da impostora, mas tem muito a ver com síndrome do impostor, porque o quanto a mulher se cobra, o quanto a mulher acha que não é merecedora, e todas as noias que passam na nossa cabeça quando a gente está vivendo momentos desafiadores. E tem o documentário dela, né, que é o The Call to Courage, que é muito bacana, onde ela cita rapidamente o que ela escreveu no livro A Coragem de Ser Imperfeito. E aqui fala muito do como a nossa mente trabalha a vulnerabilidade, a vergonha e esses desafios nos cargos de liderança. Então, é um livro super bom, e onde ela cita, né, que liderança corajosa é aquela que lidera com o coração. E aí, isso, né, não deu para trazer o artigo inteiro da Harvard Business Review,
eles falam muito isso. A mulher, ela age muito com os sentimentos, ela age com a emoção. Ela é verdadeira no que ela sente e ela consegue processar isso e levar para o seu ambiente. E por isso que nesse estudo que eles fizeram, as mulheres demonstraram ser melhores líderes na crise, porque elas conseguiram conter em um momento de crise tudo o que acontece, né, com as pessoas nas empresas. A gente sabe que na pandemia a gente era incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. E acolher, nós sermos acolhidos nesse ambiente é algo muito importante, porque nos permite, nos fortalece e nos permite ficar naquele ambiente com mais propriedade, porque eu não passo a questionar o meu dia a dia, o meu trabalho. Então, sejamos líderes corajosos, liderando com o coração, né? Então, olha que bacana essa frase. E com essa frase, eu consigo levar para vocês um pouco do conhecimento relacionado, né, ao feminino. Gosto muito desse debate, eu agradeço muito ao Conselho Regional de Farmácia, a Luciana, a toda a equipe, né, Orlando, Chayane, que estiveram em contato comigo. Essa temática é uma temática que eu venho discutindo numa página que eu criei com a Lívia Moraes, que é uma farmacêutica de São Paulo, que é a Sofia Futuro. Então, quem quiser seguir lá, pode seguir eu nas redes sociais também. Gosto de publicar livro, gosto de citar casos assim. Não é tão para o lado profissional, mas o LinkedIn, né, eu trago muitas questões relacionadas de profissão, gosto de citar, às vezes compartilhar algum artigo bacana que eu vi, e a gente pode aí trocar mais ideias no chat, né, como do LinkedIn, sobre questões profissionais e que eu puder auxiliar vocês. E agora estou disponível para a gente falar sobre esse tema, né? Falar sobre isso e debater nesse tempinho aqui que sobra. Muito obrigada.